No vídeo de hoje vamos falar do Lugo, um FI que gera receita a partir do aluguel de apartamentos residenciais. Algumas características tornam esse tipo de fundo bastante interessante, principalmente para a diversificação da carteira. Ao final, vamos comparar os dados desse fundo com alguns outros que têm características semelhantes. Confira no nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar falando do que se trata a Lugo. É uma startup da MRV que tem por objetivo adquirir imóveis prontos dessa empresa e aferir lucros pelo aluguel desses imóveis para pessoas físicas, principalmente. A renda vem 100% de aluguéis residenciais. A taxa de administração é de 0,76% e a correção inflacionária do aluguel é pelo IPCA. Confesso que chama atenção essa ocupação de mais de 97%, o que mostra que, mesmo com a pandemia, esse tipo de imóvel que o fundo oferece tem alta liquidez. Vamos agora falar dos quatro imóveis que o fundo possui. O primeiro deles é o Ecoville, em Curitiba, Paraná. São 88 unidades de quase 50 metros quadrados. Nesse mapa, ele mostra os aluguéis de imóveis similares na proximidade. Seu valor aparenta estar em linha com o mercado, já que existe um imóvel bem próximo e mais caro, inclusive. O edifício Lindóia também fica na capital paranaense. São 128 apartamentos de cerca de 47 metros quadrados, com o valor do aluguel na faixa de R$ 1.500, um pouco mais desvalorizado do que o anterior. De novo, existem apartamentos mais caros, mas tem vários imóveis com preços menores em um determinado raio deste prédio. O Cipreste, que fica em Belo Horizonte, possui 116 unidades de quase 42 metros quadrados. O aluguel está em torno de R$ 1.200, abaixo de alguns prédios do entorno. E o cenário fica em Campinas, interior de São Paulo, com 120 unidades de 42 metros quadrados, com aluguel de R$ 1.800, pouco acima dos valores do entorno. Como vimos, são unidades pequenas para um público específico, como estudantes e pessoas que usam a cidade como dormitório enquanto trabalham e mantêm a família em outra cidade de custo de vida menor. Trata-se de um público bem específico, como comentei. Acredito que seja pela comodidade que este imóvel oferece, ele possui essa liquidez boa. Apesar de eu ter a impressão de que o custo de locação desse tipo de imóvel está na faixa superior dos preços de cada região, a título de curiosidade, o condomínio adiciona mais R$ 400 ao custo desse imóvel. Em termos de serviço, esse condomínio oferece, e eu acho que vale destacar, né? Lavanderia, sistema de car sharing, bicicletas compartilhadas, piscina e vagas na garagem. Não deixa de ser um conceito interessante. A maior receita individual está no empreendimento de Campinas, maior valor por metro quadrado dos quatro. Cerca de 48% da receita está na cidade de Curitiba. Mais de 98% dos locatários são pessoas físicas. Eles trabalham com a figura do seguro-fiança, que dá maior estabilidade para as receitas em caso de inadimplência. A taxa de ocupação dos imóveis chama atenção. Mesmo sendo um preço maior, chega a quase 98%, o que para imóvel residencial me parece uma taxa muito significativa. Houve queda para 94% no final do ano passado, mas essa queda já foi recuperada. Um dos prédios de Curitiba e o de BH que apresenta uma taxa de 95% atualmente não chega a preocupar. E o prédio de Campinas tem 100% de ocupação. A taxa de distratos de contratos subiu durante a pandemia. Atualmente está abaixo do primeiro trimestre de 2020, que justamente o trimestre de início aí do período da pandemia. A cota patrimonial do fundo está em R$ 124, com o valor no mercado de R$ 87 por cota. Ao todo, são 452 unidades. Pensando como se a gente estivesse comprando um desses apartamentos para investir, e às vezes fica mais fácil pensar dessa forma,
O patrimônio líquido, temos esses imóveis que estariam valendo, em média, R$ 248.000 cada um. Para apartamentos de até 50 metros quadrados, me parecem valores razoáveis. Com a cota de mercado, estaríamos pagando o equivalente a R$ 174.000 por cada apartamento. Parece um preço interessante. Lembrando que, mesmo com esse patamar menor de preços, o dividend yield está na casa dos 7%. Há fundos imobiliários que pagam mais, e a inadimplência atual está em torno de 3,1%. De maneira geral, o investimento nesse tipo de fundo ajuda a mitigar o risco, que seria muito maior se você tivesse um imóvel próprio para ser alugado. Falando agora da demonstração dos resultados do fundo, em janeiro as receitas totalizaram R$ 670.000. Com reserva e despesas, o valor a distribuir por cota foi de 53 centavos. Vemos que, em termos de rendimentos, mesmo com a pandemia, tem sido constante esse rendimento ao longo dos meses. Com a queda do valor da ação, o dividend yield foi subindo ao longo do tempo. Comparando agora com outros resultados, o fundo perdeu para o CDI, mesmo considerando o rendimento das cotas, mas está acima do IFIX no período, desde o início do fundo. E, de fato, a gente teve esse processo de aumento aí da taxa básica de juros que prejudicou de maneira geral aí quase que todos os fundos imobiliários. Vamos comparar agora o Lugo com outros dois fundos de características semelhantes. O JSFL, que possui participação em dois prédios na cidade de São Paulo, mas são prédios de padrão mais elevado, inclusive com apartamentos de maior área do que o Lugo. E o RBRS são três imóveis também na cidade de São Paulo, sendo que somente um deles está pronto e os outros dois estão em construção. Em termos de dividend yield, o Lugo apresenta o menor valor desses três. Na relação entre preço e valor patrimonial, Lugo e RBRS estão bem descontados. O Lugo ganha no número de cotistas na bolsa e tem o menor percentual em caixa. E também é o menor patrimônio líquido desses três fundos da comparação. Mas, como eu disse, são fundos de categorias próximas, semelhantes, e infelizmente, por enquanto, existe pouca oferta aí nessa modalidade de fundos na bolsa. Quem sabe futuramente aí possam ter outros desse tipo. O valor da cotação do fundo tem caído ao longo do tempo. Podemos ver que ele fica mais interessante até por conta desse motivo. O valor patrimonial da cota acima de 124 e o valor de negociação em 82, isso que chama atenção. Como vimos no gráfico, quem investiu há 1 ou 2 anos em Lugo teve perdas na sua cotação. Mesmo com os rendimentos, não foram suficientes para trazer o resultado para o lado positivo, ficando aí uma perda de algo em torno de 10% nas duas situações. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no fundo Lugo. Do lado positivo, é uma opção interessante para quem pretende fazer a diversificação da sua carteira. O preço de compra de cada apartamento, considerando o valor da cota do fundo, está num patamar interessante. É um fundo que tem praticado baixa vacância e tem uma grande pulverização em termos de locatários, ou seja, como ele lida diretamente com pessoas físicas, são vários aí, praticamente cada apartamento alugado para uma pessoa física diferente. Do lado negativo, o dividendo não é dos maiores, né? Mesmo com essa baixa vacância, ou seja, ele aproveita bem a estrutura que tem, mas mesmo assim não consegue gerar um dividendo tão alto contra outras categorias de fundo. O risco de inadimplência é maior no caso de pessoas físicas do que pessoas jurídicas, e aí depende muito do cenário econômico, né? Crescimento da taxa de desemprego, inflação, esse tipo de coisa. E o custo do aluguel ele está numa faixa mais alta ali comparada com outros apartamentos similares, o que pode eventualmente, num cenário de maior restrição econômica, gerar aí maior número de distratos ou inadimplência nos imóveis. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.